especialmente. Você que está em casa, eu quero saudar em nome de Jesus, que Deus abençoe todos nós. Hoje, que é o segundo dia da campanha do ano de José. O ano de 2021 certamente será o ano de José, o ano que os sonhos de Deus se tornaram realidade na vida de José. Assim será na minha e na sua vida. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Eu creio nisso, porque nós estamos semeando no Espírito, semeando na graça, semeando na vida de Deus, na palavra, no crescimento espiritual, colocando diante de Deus nossos projetos, ainda que nós estamos passando por esse momento difícil. E esse ano de 2020, a impressão que dá é que ele nem vai existir no calendário, da forma que transcorreu. Mas nós não somos guiados pelos acontecimentos naturais, pelas circunstâncias que nós estamos passando, mas nós somos guiados pela palavra, pela presença do Senhor. Quantos querem isso? Diga aleluia. Aleluia. Amém? Então eu quero aqui estar cumprimentando neste primeiro momento aqui nossos irmãos aqui. Fernanda Fernandes, minha cunhada lá de Vitória da Conquista, está aqui. Deus te abençoe. A Mônica também, Mônica Assis, Deus te abençoe, Mônica. Só um minutinho, deixa eu baixar esse volume aqui do celular. Pronto. Delson Barbosa, boa noite, meu irmão. Que Deus te abençoe. Mara Santana está assistindo aqui conosco. Amém. Josineide Cardoso também está aqui conosco. Então, na medida que temos também o Eduardo Monteiro. Boa noite, meu irmão. Que Deus te abençoe. A Nádia Alves Cardoso. Andrine também está acompanhando aqui conosco. A Iris Paula, Deus te abençoe. Mariline Souza também está conosco. Deus te abençoe, minha irmã. Então, nós estamos aí na campanha do ano de José. 2021 será o ano no qual, onde os sonhos de Deus se tornarão realidade na minha e na tua vida. Quantos querem isso fervorosamente? Diga aleluia. 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 Então, quando certamente você faz da mesma forma, coloca seu pedido ali, de forma específica, no seu papel, anota, ora, intercede diante de Deus pelos seus projetos. Certamente não faz de qualquer forma, não faz de forma aleatória, não são pedidos aleatórios, não são pedidos vazios, mas são pedidos firmes, fixos, ou seja, específicos diante de Deus, porque é isso que nós cremos que iremos alcançar em 2021. Eu, por exemplo, anoto ali e persevero em minha oração, porque nós somos homens e mulheres de oração que perseveram e toma esse tema como uma verdade na nossa vida, porque simplesmente não é um tema qualquer, é a palavra de Deus, é a promessa que Deus tem para mim e para você. Amém? Então você que crê nisso, você que está nos acompanhando aí pela live, eu gostaria que vocês ficassem de pé neste momento. Você que está em sua casa também, fique de pé para estarmos orando. Lembrando, passando um aviso aqui, antes que eu me esqueça. Teremos reuniões, cultos, diariamente, todos os dias até o dia 20. São 20 dias da campanha de José. De segunda a sexta, culto às 19h30. No sábado, o culto ocorrerá às 19 horas. No domingo, teremos culto às 9 e culto às 18. Só que o culto de 18 será transmitido. Então, de segunda a sábado, culto online presencial. Ou seja, de segunda a sexta, 19h30, vai ser online, vai ser presencial. Sábado também, às 19 horas, online presencial. E no domingo, teremos culto presencial às 9 e transmitido online presencial às 18 horas. Amém? Então, temos que estar firme,
é pouco tempo, mas vale assim todo investimento no reino de Deus. Então, feche os teus olhos neste momento. Eu quero estar orando por você, quero estar orando por nós, para que o Senhor fale de uma forma especial. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pelo privilégio, Deus, de estarmos diante do Senhor, diante da Tua face, meu Deus, debaixo da Tua graça. Meu Deus, muitas vezes, Senhor, Senhor, nós somos tentados a olhar com um olhar humano para as coisas que estão ao nosso redor. E muitas vezes, ó Deus, quando nós olhamos com olhos naturais, ó Pai, nós nos desanimamos, Senhor, em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às guerras, meu Pai. Mas estamos aqui nesta noite, Senhor, para declarar, meu Pai, que nós não somos guiados pelo que os nossos olhos naturais percebem, Deus, mas pelo aquilo que a Tua palavra diz, Deus, porque os nossos olhos estão abertos, Deus, para a Tua palavra, Senhor, para a Tua presença, para a Tua glória. Deus, nós não somos guiados pelas sensações humanas e naturais, Deus, mas é o Teu Santo Espírito que nos guia, meu Pai. É a Tua presença, Deus, que nos fortalece neste propósito. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Deus, cada vida, Deus, que está firme, Senhor, ligada neste propósito, Deus, porque, Deus, não é uma campanha qualquer, Deus, mas é uma campanha, meu Deus, no qual nós profetizamos, meu Pai, nós determinamos, Senhor, o que há de ser no ano de 2021, Deus, e o ano de 2021, meu Pai, será o ano no qual as promessas, Senhor, os Teus sonhos, os Teus planos, Senhor, se cumprirão nas nossas vidas, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, abra o nosso entendimento nesta noite, Senhor, renova nossas forças, Senhor, para que venhamos perseverar, ó Deus, neste propósito, em jejum, em oração, em consagração, meu Pai, apresentando diariamente os nossos pedidos, Senhor, não somente apresentando, mas acreditando naquilo, meu Pai, que é promessa do Senhor para nossas vidas. É isso que eu te peço e declaro em nome de Jesus. Amém? Quando creem nisso, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu queria começar com um texto que não de José, não Gênesis, neste primeiro momento, mas a gente vai para lá. Mas eu queria que vocês abrissem comigo em Eclesiastes, capítulo 7. Perdão, irmãos, Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz: pois eu sei, ou eu bem sei, os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e o que, irmãos? Um futuro. O Senhor é bem claro na tua palavra quando Ele chega e diz, e nos revela teu plano, o teu projeto que tem para mim e para você. Ele diz: eu bem sei os planos que tenho para vós, e estes planos são planos de paz e não de mal. Isso para te dar uma esperança e um futuro. Se eu tomo esta palavra como uma verdade na minha vida, eu posso até
passar por um momento apertado, atribulado, com muita prova. As circunstâncias, ou seja, a direção do vento, pode estar completamente contrário àquilo que eu almejo, àquilo que eu desejo em Deus. Mas se eu tomo esta palavra como uma verdade, eu persevero, eu aguardo, eu busco. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma coisa é certa: os planos de Deus, eles se tornarão uma realidade na minha vida. Ou seja, os sonhos do Senhor se tornarão uma realidade na tua vida. Amém, irmãos? Amém. E agora a gente vai para José, que é o tema da nossa campanha, para sermos exortados a perseverar neste propósito. Porque o que nós estamos fazendo aqui é semeando no reino, semeando em Cristo, semeando no Espírito Santo, na certeza de tudo aquilo que há de vir, que há de acontecer em nossas vidas em 2021. Quantos querem isso? Diga aleluia. Quantos se alegram nisso? Diga amém. 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 Glória a Deus. Então vamos lá para para Gênesis, capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Versículo 5 diz: José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Versículo 7: Estávamos, aí ele relata o sonho, estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Versículo 9: Teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Versículo 11: Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava isto no coração. Ou seja, aqui conta a história de José a partir do momento que José tem 2 sonhos. E ele relata este sonho a seus irmãos, ao seu pai. E são sonhos de prosperidade, são sonhos de graça, são sonhos de vida, de vitória. No primeiro, José diz: Eis que eu era como um feixe, estávamos atando feixe no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. E observe que, no segundo momento, ele diz que ele era como o sol. Ou melhor, ele diz o seguinte, que teve outro sonho, e que, eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele. E no momento que ele conta, ele revela esse sonho, que era sonho de Deus na vida dele, a partir daí começa a se levantar o maligno contra o projeto de Deus na vida de José. E começa a partir do capítulo 37, nós veremos muitas situações nos quais o levante maligno ele tenta atingir os projetos de Deus na vida de José. Começa primeiramente com o aborrecimento, com o ódio dos irmãos em relação a ele. Primeiro porque a palavra diz aqui mais adiante, logo no início, que Jacó amava ele mais do que seus irmãos.
Aí já era motivo de aborrecimento, já era motivo dos irmãos terem ciúme, terem inveja. Só que mais adiante a palavra do Senhor diz que não fica por aí. Num dado momento, Jacó fala para, no caso, José, e vê os irmãos que tinham saído para apacentar os rebanhos, lá do lado de Dotã. E a palavra do Senhor diz que José, ao sair para ver como estavam os irmãos, como estavam apacentando e trazer notícias para seu pai, a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento, quando os irmãos avistam ainda de longe, eles preparam uma emboscada para José. Eles geram uma situação, eles conspiram contra a vida de José, de forma que tentam matar no primeiro momento e depois decidem, jogam numa cova e depois vendem José para os ismaelitas. Só que o levante do maligno, ele não para aí. José é vendido para os ismaelitas que estavam a caminho do Egito, e ao chegar no Egito, vendem José para Potifar, que era o rei da guarda do Egito, era oficial de Faraó. E a palavra do Senhor diz que José, que era aborrecido pelos seus irmãos, ou seja, os irmãos tinham um sentimento de ódio e aborrecimento por José, conspiram contra a vida de José, por fim resolvem vender José como mercadoria para os ismaelitas, e a partir daí José é vendido como escravo para Faraó. E a palavra do Senhor diz que quando Potifar ele compra como mercadoria José ele se sobressai de tal forma, ou seja, a palavra do Senhor diz que o Senhor era com José e o fazia prosperar em toda situação. Então José, apesar das circunstâncias, apesar das provas, apesar das guerras, os sonhos de Deus não foram apagados da sua vida. E de repente ele começa a servir na casa de Potifar. Potifar sai, deixa ele controlando tudo de sua casa. A única coisa que ele não podia tocar era na esposa de Potifar. E o próximo levante que aparece, que vem contra José, é exatamente no momento em que a mulher de Potifar o acusa de assédio com uma acusação mentirosa. Pelo contrário, José que era assediado pela mulher de Potifar, e a situação se vira de tal forma que a mulher, quando não consegue seu objetivo com ele, a mulher de Potifar, acusa ele diante de Potifar, e a partir daí ele vai para a prisão. Isto para mostrar as provas que se levantaram a partir do momento que os projetos, os sonhos de Deus foram revelados na vida de José. No momento que ele revelou seus sonhos, seus projetos para os seus irmãos, ou seja, ali a ação maligna começa a tentar destruir um projeto, destruir uma vida. E eu queria falar sobre isso nesta noite. Abram comigo sobre essas provas que nós passamos, porque entre os sonhos de Deus e a consumação dos sonhos de Deus na nossa vida, há um caminho, há um processo de Deus em nossas vidas, e é esse processo que não pode abortar os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus, eles vêm pela graça de Deus, mas não é de graça, e em tudo há um propósito. Deus tem um sonho na minha e na tua vida, Ele tem um propósito com esse sonho em nossas vidas. Amém? Quando José passou por essa prova toda, e depois ele foi levantado governador do Egito,
O Senhor tinha um propósito, que era para a salvação do seu próprio povo. Então há um processo de Deus na minha e na tua vida. Mas esse processo de Deus, que são as lutas, as guerras e as batalhas que nós travaremos, eles não podem tirar a nossa direção do alvo e dos sonhos de Deus. Quando você entende isso, diga aleluia. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos, o que, irmãos? Adversários. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E eu tenho duas decisões agora: ou eu decido enfrentar os adversários e alcançar essa porta que está aberta, e é uma porta grande, é uma porta eficaz, ou desistir dessa porta, porque os adversários são muitos. Observe que o Senhor revela na tua palavra que há uma porta. Essa porta é grande, essa porta é eficaz, existe um plano, esse plano é de paz, esse plano não é de mal, é de vida, é de graça. Mas entre nós e esta porta, e este plano de Deus, e este sonho de Deus, há muitos adversários. E esses adversários, irmãos, eles fazem parte do processo de Deus, do propósito de Deus, para que alcancemos seus sonhos. Não podemos negar. Se eu quero o sonho de Deus, eu acredito, eu persevero, eu luto, eu batalho, mas uma coisa é certa: eu vou alcançar esta porta. Por quê? Porque é promessa de Deus. Se é promessa de Deus, ela é certa na minha vida. Quando você entende isso, diga aleluia. Aleluia. E quando José revela o seu sonho, os seus dois sonhos, o levante se levanta dentro de casa. Quando eles contam, relata o segundo sonho, e diz que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinariam diante dele, o próprio Jacó se manifesta e fala: o que está dizendo? Que negócio é esse? Quer dizer que eu, sua mãe, seus irmãos, todos iremos inclinar diante de você? Observe que o maligno começou a usar os próprios de casa. Mas, irmãos, se Deus está permitindo isso, é porque isso faz parte do propósito, do sonho de Deus para mim e para a tua vida. Porque aquilo que Deus tem para nós é para nós alcançarmos e permanecermos. Se nós abortarmos o processo de Deus na nossa vida, pode até ser que eu alcance, mas eu não permaneço, porque eu não passei pelo processo de Deus, pela capacitação, pela preparação de Deus na minha vida e na sua vida. Irmãos, não são as tribulações, muitas vezes são os próximos, muitas vezes, que se levantam, mas isso também não pode nos tirar deste propósito de Deus. Eu e você estamos recebendo essa palavra, essa semente, mas essa semente, no momento da prova, ela tem que gerar frutos. A decisão é: eu enfrento os adversários para alcançar as portas de Deus, os sonhos de Deus, ou simplesmente eu corro dos meus adversários, porque eu não quero ter adversário. Olhe para o nosso passado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, amém, irmãos? Nós teríamos muitos motivos aqui para relatar, para testemunhar diante do Senhor das vitórias que Ele nos deu
até aqui. Mas nós estamos aqui porque nós queremos mais em Deus. Quantos querem isso? Diga aleluia. E eu queria trazer 3 fundamentos que faz com que entre nós, entre os sonhos de Deus, entre a nossa situação, ou seja, entre o estado em que nós estamos e os sonhos de Deus, por que há esse processo de Deus, há essa tribulação, há esse preparo de Deus na minha e na tua vida? Porque muitas vezes nós temos que passar por provas, por tribulações, para alcançar os sonhos de Deus. Porque quando nós estamos em meio à prova, nós somos tentados a questionar Deus. Porque se Deus tem um projeto, tem um propósito de vida, daquilo que eu desejo, que eu projeto diante dele, que é conforme a tua vontade, mas eu estou passando por essa prova. Por que Deus não me abençoa logo? Por que Deus não libera logo essa bênção que é com base nas suas promessas? Por que Deus está demorando? Muitas vezes, naturalmente, nós somos tentados a questionar Deus, porque não é da nossa forma, não é do nosso tempo. Mas aqui eu queria trazer 3 fundamentos para nós entendermos. Amém? Abram comigo Deuteronômio capítulo 8. Primeiro fundamento de Deus, dos processos de Deus na nossa vida até alcançarmos os nossos sonhos, está aqui no versículo 2. Diz: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Agora observe, para quê? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Primeiro fundamento do processo de Deus na nossa vida, e esse, quando eu falo processo, eu falo prova mesmo, guerra mesmo, adversários diante de nós para tentar nos frear, para tentar nos tirar do projeto, para tentar nos tirar da porta que está aberta, que Deus abriu diante de nós. Mas Deus, Ele permite a prova, Ele permite que nós sejamos humilhados, para saber o que está no meu e no teu coração. Se meu coração, ele de fato está no Senhor, se os meus projetos, meus sonhos estão no centro da vontade de Deus, ou se simplesmente eu quero as bênçãos de Deus, mas não quero o próprio Deus na minha vida. Deus, Ele está vendo o nível de comunhão que nós estamos com o Teu Santo Espírito. Então a prova ela vem para nos testar de fato, muitas vezes para nos humilhar, mas isso para revelar o que está dentro do meu e do teu coração. Aquilo que eu projeto, aquilo que eu sonho, tem Deus, ou seja, há Deus no meu projeto, há Deus nos meus sonhos, há Deus nos meus planos. Deus está em primeiro lugar, a vontade de Deus está em primeiro lugar. E se porventura eu não alcançasse aquilo que não é pela vontade de Deus, eu permaneceria debaixo da vontade de Deus? Como está o meu e o teu coração? Como está a nossa comunhão, a nossa busca do Senhor? É como nós estamos aqui, nós estamos na campanha, são 20 dias. Eu tenho muito claro
o que eu quero, os meus alvos, mas meu coração está nessas coisas, mas não está no Senhor, porque eu não oro, eu não jejuo, eu não busco, eu não me consagro, eu desvio minha atenção para coisas que não me enriquecem diante de Deus, que não me faz crescer diante de Deus. Mas as bênçãos eu quero, mas meu coração está nas bênçãos, mas não está no abençoador. E é fácil, no momento em que nós passamos por uma prova, há um divisor de águas, de forma, aquele que realmente está com o coração aliançado com o Senhor, esse, meu irmão, ele vai permanecer no projeto, ele vai permanecer no propósito, porque para ele, pior do que não alcançar seu projeto, pior do que não alcançar seu propósito, é sair da presença de Deus. Mas aquele que o coração não está em comunhão, não está se alimentando do Espírito, da palavra, esse, na primeira prova, vai correr dos adversários. Porque não permitiu que a semente de Deus criasse raízes no teu coração. Não colocou seu coração diante de Deus como uma terra fértil, uma terra profunda, mas foi aquele como estava à beira do caminho, estava sem propósito, não perseverou, não buscou. Então nós passaremos por prova, sim, para revelar aquilo que está no meu coração, qual o nível de comunhão que eu estou com meu Deus. Amém, irmãos? Quando estão entendendo, diga aleluia. Aleluia. Segundo ponto, segundo fundamento do processo de Deus, versículo 3 aí, capítulo 8, versículo 3, diz: e ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias, e que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Então nós passamos pelo processo de Deus, pelas provas de Deus. Deus permite que adversários se coloquem nos nossos caminhos, para mostrar que não só de pão vive o homem, ou seja, não é mais importante o que eu quero do que o meu Deus, mas aquilo que sai da palavra de Deus. E aquilo que eu tenho projetado, aquilo que eu tenho sonhado, está de acordo, está em consonância com a palavra, com a vontade de Deus na minha vida. Muitas vezes nós temos um desejo, temos um projeto, mas nós não buscamos na palavra, na revelação da palavra de Deus, se aquilo de fato é o melhor para a minha vida. Eu busco aquilo que eu desejo, mas eu não busco a resposta de Deus. E a palavra do Senhor é muito clara. Ele nos deixou passar por toda essa tribulação para nos fazer entender que não só de pão, ou seja, não só daquilo que eu desejo viverá o homem, mas de toda a palavra. Se eu estou debaixo, se eu estou em obediência, se eu estou em submissão à vontade, à direção de Deus na minha vida, irmãos, eu vou permanecer. Mas se eu negligencio a vontade de Deus, me deixo guiar pelos meus sentimentos, agora eu pergunto: José passou por tudo aquilo e permaneceu no propósito. Foi porque José foi guiado pelos seus sentimentos ou porque ele foi guiado pelo seu espírito? Você acha que José não ficou irado, não? Não ficou com raiva dos irmãos por ter feito aquilo, de ter jogado numa cova, de ter conspirado contra a vida dele, tentado matar e ter vendido
como mercadoria, como escravo. Mas José, ele pode ter sentido por um momento, mas logo, logo o teu espírito, em comunhão com o Espírito Santo, foi consolado, foi fortalecido no propósito de Deus. Mas precisamos ter a direção certa, precisamos estar em comunhão com o Espírito. Nosso coração precisa estar livre, estar liberado, estar leve para buscar o propósito, o projeto de Deus. Amém, irmãos? E o terceiro fundamento, gostaria que abrisse comigo, lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 2 diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, e outra tradução, perfeitos e completos, não tendo falta de coisa alguma. Terceiro fundamento dos processos de Deus em nossa vida, exatamente para nos tornarmos mais perfeitos, perseverantes, mais próximos da imagem de Deus, mais próximos de Deus. Quando nós passamos por processos de prova, de tribulação, Deus, primeiramente, Ele quer revelar o que está no meu e no teu coração. Quais são as motivações daquilo que eu tenho buscado? São motivações segundo Deus? O meu espírito, a minha alma, o meu coração está em comunhão com o Espírito de Deus? Quais são as motivações? Quais são as razões? Mas também nós passamos por prova, por tribulação, para Deus nos fazer entender que Deus, Ele tem planos, Deus, Ele tem projetos maravilhosos para mim e para a tua vida, irmãos. Mas muito maior do que os planos, que os projetos de Deus, é o próprio Deus, é a própria vontade de Deus na nossa vida. É a direção de Deus, a vontade de Deus está na sua direção, que são maiores do que infinitamente maiores do que os planos, do que os projetos de Deus na minha e na tua vida. E Deus também nos faz passar por este processo para nos tornar mais perfeitos, completos, maduros, para alcançar aquilo que Deus tem, porque na medida em que nós nos tornamos mais perfeitos, nós nos aproximamos mais de Deus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Por isso que eu e você passamos, e nós precisamos entender isso no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Porque se não veio hoje, é porque não é para vir hoje, porque Deus tem um momento certo. Se essa tribulação vem, ela vem para revelar o que está no meu coração, para revelar o nível de comunhão que eu estou com o Espírito, para revelar as minhas motivações, as minhas razões. Mas ela vem também para me fazer entender que tudo de Deus é maravilhoso, mas mais maravilhoso do que aquilo que vem de Deus é o próprio Deus na minha e na tua vida. Então, se aquilo não chegou, eu não alcancei, o importante é que Deus, Ele está comigo, Deus, Ele é comigo, e Deus, Ele vai me dar a vitória em nome de Jesus. E assim diz a palavra:
lá a partir do capítulo 39, diz que o Senhor era com José e o fazia prosperar em tudo, em meio à tribulação. José, ele prosperava. Em meio à prova, ele prosperava. Em meio às tentativas, às conspirações, às acusações malignas, diabólicas, José, ele prosperava. Na prisão, José prosperava. Não são as circunstâncias, não são os adversários que vão nos tirar desse projeto de Deus. Então você que está neste propósito, é hora de entrar em comunhão, é hora de entrar na presença, é hora de tirar esse momento para se enxergar diante de Deus, como Deus está olhando para mim, que está no meu coração, que eu tenho buscado, é de acordo com a palavra, com a vontade, com a direção de Deus na minha vida. E tomar essa decisão, irmãos, porque nós temos projetos muito nobres diante de Deus. Os nobres estabelecem alvos nobres e por nobres atos, o que? Perseveram. Não basta eu estabelecer meus projetos, são nobres diante de Deus, glória a Deus por isso, mas se eu não persevero com nobreza, com nobres atos, eu não vou alcançar aquilo que é sonho e projeto de Deus na minha vida. A porta ela vai estar aberta diante de mim, mas eu não vou conseguir alcançar, porque para alcançar eu preciso me determinar, eu preciso confiar, eu preciso me alegrar, eu preciso me animar, eu preciso tomar a direção certa. E é isso que Deus ele tem para mim e para você. Eu gostaria de fechar comigo em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é o paciente, ou seja, o longânimo, do que o altivo de coração, ou algumas traduções, o orgulhoso. Se eu sou longânimo, se eu aguardo, se eu persevero, porque eu creio na promessa, eu creio na palavra, eu creio nos planos de Deus para a minha vida, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, mas eu não vou desistir do processo. Não simplesmente porque o fim, por conta dos meus projetos. Não, porque Deus pode mudar os planos e me dar uma direção diferente da que eu imagino. Mas simplesmente só pela possibilidade de pensar de sair da vontade, sair do projeto de Deus, isso é a pior das coisas. Então eu permaneço. Está muito difícil, está com muita dor, mas eu permaneço, porque o Senhor, Ele me dará o refúgio, o Senhor me dará o socorro, o Senhor me dará a direção, e é questão de tempo, logo, logo eu alcançarei a paz, os planos de paz que Deus tem para a minha vida. Quantos querem isso? Diga aleluia! Aleluia. Nós estamos aqui, enfrentamos até aqui esse ano de 2020, até aqui o Senhor tem nos guardado. Será que nós temos observado isso, olhado para o lado? Quantas vidas se perderam? O Senhor tem nos guardado até aqui, tem nos livrado de todo mal. Quantas batalhas nós já lutamos? Só que tem um detalhe, irmãos. Nós imaginamos os projetos e os sonhos de Deus na condição que nós estamos hoje, que é tudo maravilhoso, de fato é tudo maravilhoso, mas quando nós alcançamos
os sonhos de Deus em nossas vidas, o projeto que Deus tem para mim e para você, nós não somente vamos alcançar aquilo que é maravilhoso, aquilo que é coisa grandiosa, mas nós alcançaremos com uma maturidade muito maior do que nós temos hoje, com uma perfeição mais perfeita do que nós somos hoje, com uma graça maior do que nós temos hoje. Quando você entender isso, diga aleluia. E é por isso que existe o processo de Deus. Eu vou te falar uma coisa, tem lutas que no primeiro momento dá vontade de desistir. Mas, irmãos, não sejamos guiados pelos nossos sentimentos. José não foi guiado pelo seu sentimento. E eu duvido que José, no primeiro momento, ele não ficou irado com seus irmãos, revoltado com seus irmãos. Mas ele não se deixou guiar pelos seus sentimentos, mas por aquilo que foi revelado por Deus na sua vida. E quando Deus revela isso em nossas vidas, revela os seus projetos, quando nós temos convicção de que é projeto de Deus, irmãos, nós não desistimos facilmente, nós iremos até o fim, nós perseveramos no propósito de Deus, porque nós entendemos, sair dessa direção é sair da vontade de Deus. Nem tanto pelos sonhos, que já são maravilhosos, mas só em sair da vontade de Deus já não dá. E esses dias eu estava fazendo muito esse exercício, porque eu estou com um projeto lá no trabalho, me inscrevi com um processo lá, de mudanças que está acontecendo no meu trabalho, e o negócio não sai, já saiu de alguns colegas meus, o meu não sai. Aí eu falei, Deus está me testando. Mas se acontecer de não sair, não tem problema. Eu peço muito a Deus pelo meu projeto, mas eu falo, Senhor, se for segundo a tua vontade, porque não é mais importante o projeto do que o Senhor na minha vida. Não é mais importante a tua vontade do que os meus projetos. E eu fiquei exercitando nisso no sentido de buscar paciência. Falei, não, tem que ter paciência. Deus está me provando, Deus está me testando. E se lá na frente não acontecer, não tem problema. Porque é vontade de Deus que não aconteça. É por vontade de Deus que eu vá por essa direção. Não tem problema. Mas se for a vontade de Deus, eu alcançarei em nome de Jesus. Mas nosso coração precisa estar aliançado. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos entender que maior do que os nossos sonhos é o projeto de Deus, é a vontade de Deus, é a presença de Deus em nossas vidas. E se nós estivermos na presença de Deus, Deus estará conosco e nos fará prosperar em todas as coisas. Quantos querem isso? Diga aleluia! Aleluia! Então você que está nesse propósito, você que está nesse projeto, olha, vou te falar uma coisa. Aproveite esses dias, tira esses dias para focar. Eu, por exemplo, minha família está no interior, cheguei em casa, nem falei. Cheguei, fiz a primeira coisa que eu fiz. Eu falei, eu estou em casa sozinho. Tenho que trabalhar, eu volto, tal, tiro meu momento de comunhão, tenho meus alvos, tenho meus objetivos. A primeira coisa que eu fui foi tirar a tomada das televisões. Não tem televisão que eu nem ligo, mas eu fiz questão de tirar a tomada. Vou tirar a tomada disso. Porque eu preciso focar, eu preciso determinar. Eu preciso perseverar naquilo que eu tenho gestado diante de Deus. Irmãos, quando a gente começa a entrar nesse momento de oração, de busca, colocar diante de Deus nossos alvos, são alvos nobres demais. Não dá para compartilhar com outras coisas que nos distraem, nos tiram da presença de Deus. A gente sente a presença. A gente sente que Deus está no controle. A gente sente que Deus é conosco. Então, eu te exorto, esteja nessa campanha de jejum até o dia 20. Busque, mas busque firmemente. Pode ser qualquer adversário. Esteja convicto diante de Deus que você não vai abrir mão do projeto de Deus na sua vida. Porque quando nós falamos de projeto
de propósito de Deus, é a própria vontade de Deus. E a própria vontade de Deus é a própria presença de Deus. Se a presença de Deus está em mim, está em você, não importa a condição, nós prosperaremos em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, mas antes aqui, deixa eu ver aqui quem está nos acompanhando. Então deixa eu saudar aqui, Manu Mota está conosco, Deus te abençoe, minha irmã, Cal Ribeiro, Deus te abençoe, Edjane, irmã amada, coração, Delson Barbosa, está aqui conosco, Araci Carvalho, nossa irmã aí, está conosco, Deus te abençoe, José Nilson, Sena, está aqui conosco também, então, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Eu vi o Maír Mendes, que Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus, louva a Deus, tem aqui, louva a Deus. Soraya Andrade está aqui conosco, Deus te abençoe. Eliane Santana também, Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Então você esteja nessa campanha, coloque seus alvos. Teremos reuniões diárias, com transmissão também online. Eu queria também te exortar também a estar enviando os seus pedidos, seus alvos de oração para a rádio, por WhatsApp. Então, o celular da rádio é o 9386-2257. Então, grave lá seus pedidos, envie para a rádio para estarmos orando, para o bispo estar ali orando, intercedendo pelos nossos alvos, pelos nossos pedidos. Porque não é questão de negociar, é questão de declarar, é questão de profetizar a vitória em nossas vidas. Amém? Não há meio termo. A vitória ela é certa. Ela vai acontecer porque o Senhor será comigo e contigo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero estar orando neste momento. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai, pela graça de estarmos aqui mais uma vez diante do Senhor. Deus, pela Tua palavra revelada, meu Pai, ao nosso espírito, Deus. Mas assim, meu Pai, como o Senhor mesmo lançou a semente em nossos corações, Deus, eu quero te pedir nesta noite, Deus. Deus, que essa semente, Deus, ela nos faça, Senhor, frutificar. Deus, ainda que a prova, o processo do Senhor, Ele venha nas nossas vidas, meu Pai, com lutas, com guerras, com batalhas, meu Pai. Eu quero te pedir, Deus, que a Tua semente, ela gere fruto, Senhor, fruto do Espírito, Pai, de forma que venhamos, Senhor, Deus, perseverar, Deus, com paciência, com fé, com graça, Senhor. Deus, Senhor, lutar, Senhor, com a convicção, meu Pai, de que o Senhor é conosco, meu Pai, de que o Senhor está na direção de nossas vidas. Por isso eu te peço, Deus, que o nosso coração esteja continuamente, meu Pai, livre, limpo, liberto, meu Pai. Deus, em comunhão, cheio da Tua presença. Senhor, mas não somente isso, meu Pai. Nos faça entender, meu Pai, que não só de pão, que ainda que seus planos são tremendos, são maravilhosos, mas muito melhor, meu Pai, é estar no centro da Tua vontade. Por isso, meu Pai, nos leve, Senhor, Senhor, a nos submeter, Deus, a observar os Teus mandamentos, a Tua direção, a Tua vontade em nossas vidas. Deus, que venhamos ter convicção de que os sonhos que temos sonhado são sonhos do Senhor em nossas vidas. Mas, Senhor, eu quero te pedir, meu Pai, que ao alcançarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, nós venhamos estar mais maduros, mais completos, mais perfeitos, porque quando estamos mais perfeitos, Deus, nós, Deus, estamos mais perto de Ti.
E assim diz a tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que nada, nenhum adversário, meu Pai, não importa os adversários, não importa a luta, a batalha, Deus, nós iremos perseverar, Senhor, porque nós cremos, nós te adoramos, Senhor, e nós não estamos só, porque é o teu Santo Espírito que nos sustenta, que nos direciona, que nos dá a vitória. Deus, é isso que eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Então que Deus abençoe. Amanhã teremos novamente às 19h30, teremos culto. Esteja firme, esteja a propósito. O que é mais importante neste momento? Então é tirarmos, dedicarmos, focarmos. Então tem um monte de coisa que a gente pode deixar de lado e focar naquilo que é nobre diante de Deus, para crescimento total, seja emocional, espiritual, e que também na área natural, para alcançarmos nossos projetos e as riquezas que vêm do Senhor em nossas vidas, para nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.